Olá, boa noite. Ontem eu estava fazendo um vídeo sobre os estudos do Allan Kardec e o Espiritismo, e estava falando sobre o fluido cósmico universal. Então hoje eu vou dar um exemplo do que é o fluido cósmico universal, de como que ele funciona quando o espírito manipula ele, em alguns casos. Então eu tenho um livro aqui, eu vou ler alguma coisa, e vocês vão ouvir, prestar atenção, que vão entender melhor de como que o fluido, como que tudo, o fluido universal, o fluido cósmico universal envolve tudo, está em tudo, dentro e fora, e os espíritos superiores manipulam ele da forma que lhes provém. E existem muitos casos, tá? Então, até, vocês vão perceber que até onde suicídios são cometidos, e o fluido cósmico, ele é, vamos dizer, palpável, ele é utilizado inconscientemente ou conscientemente por espíritos desencarnados. Então, boa noite. Vamos lá, né? Mais uma vez. E eu gostaria de falar que isso é mais um ponto de vista que eu estou colocando aqui. Eu venho colocando vários pontos de vista de várias doutrinas diferentes, seitas, estudos esotéricos, místicos. Mas o kardecismo é muito importante. Nós temos aquela visão, a noção básica do como que é a vida após a morte, do desencarne, seja ele de qual forma for, né? De qual tipo de situação que ocorreu com aquela pessoa ali. Se foi causado por ela mesma, no caso do suicídio, ou se foi provocado por um término. Vamos supor, o tempo dela estava para terminar mesmo, ela tinha que cumprir aquele tempo ali, o término chegou, então ela desligou. Então existem muitos casos diferentes, acidentes, muitos casos diferentes. Então eu vou ler aqui sobre o fluido cósmico universal. Vamos ver como que ele é importante nessas situações, por exemplo, espirituais. Então, no livro dos Médiuns, no item 129, Kardec faz uma dissertação sobre o tema. A teoria acima se pode resumir dessa maneira: o espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal, fluido, né? Tira os elementos de que necessite para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Então vamos lá, não está difícil de entender isso não. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Então isso pode acontecer até por instinto. Você desencarna, passa para o outro lado, continua vestindo as mesmas roupas, continua usando a mesma bengalinha, o mesmo óculos, entendeu? E às vezes, entendeu? Vocês vão entender isso que eu estou falando aqui, vocês vão entender. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária. Então, ele utiliza do fluido para mentalizar e aquilo se torna para ele real lá quando está desencarnado. Por isso que eles falam, quando a pessoa desencarna, que ela continua fazendo as mesmas coisas. Vão chegar lá. Então, a existência temporária, subordinada à sua vontade. Então, o espírito, subordinado à vontade do espírito, porque ele tem isso aí. Ou a necessidade que ele experimenta. Ou a necessidade. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Certo? Então ele cria, anula depois, cria. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar
todas as aparências da realidade, isto é, tornar-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. A formação, porém não criação. A formação, porém, não criação. Atento que do nada o Espírito nada pode tirar. Então, nesses textos, aí vai explicar aqui, que nesse texto ficam elucidados os fenômenos que ocorrem com os suicidas, no que tange a objetos, roupas, forma com que eles se mataram, etc. Todos aqueles processos que nós vimos no capítulo anterior. Principalmente quando Camilo Castelo Branco descreve os pedaços de mar que aparecem repentinamente, rios caudalosos, locomotivas, veículos vários, e as pessoas se atirando embaixo desses veículos, forcas e etc. Tudo isso diz respeito aos atos instintivos que acontecem com o espírito. Então, agora vem um caso muito interessante aqui. E na época que eu estava indo lá no professor, ele era vidente, professor, que me ensinou muita coisa. Aí ele trabalhava numa escola aqui, então toda vez que ele passava perto de uma igreja no centro da cidade, ele via uma cena acontecendo no mundo astral, no mundo espiritual, de uma pessoa tirando a vida da outra, uma confusão danada. Toda vez que ele passava ali, aquele ato estava sempre repetindo a mesma coisa. As confusões, a pessoa tirando a arma, pá! Então aquilo ficou impresso no astral. Mas aqui vai explicar, ele vai falar aqui agora, ele vai explicar por que isso acontece. Então só quem tem evidência às vezes é bom por um lado, mas é ruim por outro. Porque você vê muita coisa que não é pesada. Então aqui, por exemplo, então eu vou tentar... Vamos lá, vamos ver aqui. O espírito no ato do suicídio, ele imprime um trauma violento em si mesmo, para si mesmo, e ao imprimi-lo, o que vai acontecer? Você entendeu? Ele causou, deu um tiro, sei lá. Aquilo, na mente dele, para ali. Então a última impressão que ele tem da vida é aquele ato ali. Então ele vai explicar aqui. Ó. Ele instintivamente fica repetindo mentalmente as cenas de sua própria desencarnação, de sua própria morte violenta. Foi o que eu acabei de falar aí. Como ele psiquicamente fica fixado neste momento da morte, instintivamente produz no fluido cósmico universal, à sua volta, a recapitulação constante de seu suicídio. Então, se ele pulou à frente de um trem, aquilo vai ficar repetindo com ele não vai conseguir sair. Lembra que da vez passada, do último vídeo, eu falei que do pensamento, como é que fala? Pensamento... O pensamento ele fica em ciclos, fica repetindo, entendeu? Então a mente, no último momento que ocorreu aquele desencarno, fica impresso no corpo, no perispírito dele. Por isso que ele fica sofrendo assim. E fica recapitulando. A ideoplastia, eu acho que o nome é esse, ideoplastia. A ideia se plasma, então ela fica repetindo. Então quem é evidente vê isso. Pessoa matando a outra, pessoa pulando e se forcando. Então, como ele psicicamente fica fixado nesse momento da morte, instintivamente produz o fluido cósmico universal. Então ele produz o fluido cósmico universal. Lembra lá que eu falei, que eu li antes aqui, que o espírito usa ele manipula o fluido cósmico universal, porque o fluido cósmico universal está em tudo, é um mar de energia que nos circunda, que nos penetra, está em cada célula, em cada átomo de nós, entendeu? Está em tudo, está em todos os planos, está no plano astral, plano mental, plano causal, tudo. Os guias me falaram que o fluido cósmico universal é Deus. Então, por exemplo, aqueles arquétipos que eu falei, do preto velho,
dos herês, dos caboclos. Os seres extrafísicos, eles utilizam esses arquétipos, porque esses arquétipos estão, vamos dizer, energias que foram manipuladas pelo fluido cósmico universal, daquele médium ali que já vivenciou as experiências, como passando por trabalhos, né, na Umbanda, como Preto Velho, como, entendeu? Passando por essas situações. Então eles conseguem, tudo fica acessível por causa do fluido cósmico universal, a verdade é essa. Tanto no encarnado quanto no desencarnado. Então, dessa forma, plasma no fluido cósmico universal, momentaneamente, as situações vividas durante o próprio suicídio, que se tornam perceptíveis não apenas para ele, mas para todos à sua volta. Está muito bem claro isso, não tem nem como. Então, todos que têm evidência vai ver isso. Todos que estão de fora vão ver isso. Tudo isso tem existência temporária, não é uma coisa. Mas, como o suicida repete sem cessar a cena da própria morte, no Vale dos Suicidas, as aparições a que Camilo Castelo Branco se refere são ininterruptas. Hora de um, hora de outro suicida. Então, esse Castelo Branco foi um suicida. Ele relata no livro detalhes, como que as coisas que ele viu, que ele passou. Aqui ele já estava indo mais fundo, que o outro autor está indo mais fundo, explicando as razões daquilo tudo, né, que ele passou lá. É tudo plasmado. É como se você estivesse vivo mesmo. Porque você tem perispírito. Você tem um corpo que tem ligação com esse corpo aqui, físico, que dá vida a esse corpo, e tem a ligação com o próprio espírito. Então o espírito, perispírito e o corpo físico é a triunidade. Então vamos lá. Isso explica aqueles fatos narrados por Camilo Castelo Branco, em que ele descreve as pessoas fugindo desesperadas, em chamas, uma vez que se suicidaram, ateando fogo às próprias vestes, e o desespero dos que estão à sua volta, correndo com medo de também pegarem fogo. Então é para todo mundo aí. A coisa não é brinquedo, não. Eu acho que as pessoas têm que repensar muito sobre isso, entendeu? As pessoas têm que refletir muito sobre essa questão. A versão do seu leitor de arquivos PDFs virou. Um momentinho só, gente, que eu tô... Bom, a verdade é que todo esse fogo que está ocorrendo, ele é aparente. Não existe fogo. Há somente uma impressão no fluido cósmico universal, que se assemelha ao fogo que existe no mundo físico. Então, não é uma realidade assim, igual aqui no mundo físico, a gente sente os objetos, apalpa pelo uso dos 5 sentidos. Mas ela continua sendo uma realidade nesses mundos, nessas regiões, porque a energia vital ela é muito forte na gente. A pessoa ela imprime no fluido cósmico universal muito da vitalidade dela. Então ela acaba sentindo todas as coisas que você sente aqui, para uma pessoa doente, entendeu? Só que é mais doloroso ainda, que eu acho que é mais intenso ainda. Porque vem arrependimento, vem dor, vem tristeza, vem agonia, vem aquela coisa do tempo, parece que o tempo para, o sofrimento ali, o desespero total. O negócio é sério. Então, aquele pessoa que dá um suicídio, que dá um tiro, aquele sangue que fica escorrendo, a pessoa que fica impressa no fluido cósmico universal, que o espírito imprime aquilo, ela continua sentindo aquele sangue saindo por causa do fluido cósmico universal. Ok? Então as pessoas que se matou ateando fogo às próprias vestes, ao se ver incendiando, ela sistematicamente vê isso durante todo o período que está ainda impregnada de fluido vital.
que eu acabei de falar aí. Aquele que se matou como Camilo Castelo Branco dando um tiro no ouvido, vê-se sangrando o tempo todo e o sangue nunca para. Porque esse sangue não é o sangue do corpo, nem do perispírito, mas uma impressão do espírito no próprio fluido cósmico universal. Guardem isso, aprendam isso. Todo espírita kardecista tem que saber disso. Isso é muito importante sobre esse fluido cósmico universal, que faz com que esse sangue nunca pare. Aqueles que se enforcaram vão se sentir sufocados, o pescoço entumecido repetidas vezes. Os que se jogaram embaixo de um trem vão ficar seguidamente repetindo a cena. É o que eu acabei de falar. Então isso aqui é um caso interessante. E vamos partir para um outro caso interessante aqui. Então, minha gente, eu virei a página aqui. Eu nem tinha lido isso não, mas eu vou ler para ficar bem registrado isso aqui, para que todos imprimem isso no seu perispírito, imprimem isso na sua consciência, na sua mente. A ação da misericórdia divina sobre os suicidas. Neste capítulo estudaremos a ação da misericórdia divina sobre os suicidas. Como é que a misericórdia divina atua para que os suicidas sofram um pouco menos, sendo amparados dentro do que é possível fazer? Aí está dizendo o seguinte, que o suicídio é o maior crime que o ser humano pode cometer perante as leis divinas, pois é uma afronta à própria lei do amor. É um desamor tão grande, né? Nossa Senhora. Mas mesmo assim a misericórdia divina é infinita e Deus jamais abandona nenhum dos seus filhos, mesmo quando eles cometem crimes como o suicídio. O suicídio afronta a lei do amor, mas não consegue afrontar a lei de causa e efeito, que é uma lei criada por Deus para nos proteger de nós mesmos, conforme estudamos no capítulo 2, a partir da reflexão sobre a parábola da grande ceia. Então essa parábola da grande ceia aí é uma oportunidade que o Mestre Jesus deu, convidando todos aqueles que a participarem com ele dessa ceia, mas muitos tem uma palavra aqui que eles... Vou até tentar ver essa palavra aqui para falar para vocês, para não... Mas muitos escusou-se, excusar-se, né? A palavra excusar-se significa pedir desculpas ou isentar de uma obrigação. Então, aí nessa ceia da parábola da ceia, Jesus convidou todos os tipos. Aí um falou que ia cuidar de boi, não podia ir, que é para ele aceitar, excusar-se, né? Que excusasse. O outro tinha casado, então ele ia para a lua de mel também, não foi, excusou-se. E tem um outro que ia fazer não sei o que das suas terras lá, que também não poderia ir, que ia olhar suas terras, não sei o que excusou-se também. Então aí o dono da casa lá falou, não, mestre, pode deixar que eu vou chamar. Aí chamou outros, chamou os cegos, chamou os paralíticos, convidou os outros tudo para participar da ceia lá. Aí onde ele fala aqui, que se eu achar a página aqui, vamos ver, que todos nós somos convidados quando reencarnar. Aqui já está explicando a situação, né? Então aqui, para isso é fundamental para todos nós buscarmos a verdade universal. A síntese da verdade universal está no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a maior fonte de autoconhecimento e conhecimento da verdade que existe para a humanidade, desde que busquemos percebê-lo em espírito e verdade, como ele nos recomendou. Então, O prazo de validade do aplicativo PDF expirou. Se você não atualizá-lo imediatamente, tem a resposta aqui, eu já vou ver aqui. Na verdade, vamos fazer a exegese
psicológica transpessoal dos versículos dessa parábola. Porque um diz e outro diz, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Ao servo foi e falou, ó, muita gente escusou isso aí. Aí então o pai de família indignado disse aos seus servos, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, o Senhor é o dono da casa lá que convidou o pessoal e ninguém foi. Mas aí mandou o servo ir lá, convidou. Então Jesus estava falando essa parábola aí. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para a minha casa, para que a minha casa se encha. Então agora ele vai explicar aqui essa exegese psicológica transpessoal dos versículos dessa parábola. Quem é esse homem? Quando Jesus diz um certo homem, esse homem representa Deus na parábola. É porque fala isso lá. Fez uma grande ceia. O que é essa grande ceia? A grande ceia, na verdade, são as oportunidades reencarnatórias que temos para desenvolver as virtudes. As chamadas qualidades do coração. As virtudes fundamentais para tornar a nossa vida mais consciente. As iguarias servidas na ceia são essas virtudes. Então, a gente encarna aqui, achando que nós temos que... já começa a querer sentir prazer, só buscar prazer, em vez de servir, fica só explorando isso, quero aquilo, vou estudar para isso, entendeu? Então, mas a gente vem aqui, segundo essa parábola, para a gente trabalhar com as nossas virtudes. O Espírito vem para evoluir, para desenvolver as virtudes. Que virtudes? Humildade, perseverança, amor, fazer o bem, e muitas coisas. Compaixão, amar ao próximo, como a ti mesmo. Então, desenvolver as virtudes são as qualidades do coração, as virtudes fundamentais para tornar a nossa vida mais consciente. Todos nós somos convidados, quando reencarnamos, a desenvolver essas virtudes. Mas só que, infelizmente, o ser humano fica cego, o ego toma conta. A pessoa desenvolve o ego, desenvolve a personalidade, ela se torna embrutecida, cristalizada. A pessoa, as famílias, me perdoem, mas as famílias não estão preparadas para educar os filhos se continuar do jeito que está aí. Porque vão desenvolver egos, porque nós estamos vivendo um mundo de muita competição, dualidade. Um querendo ser melhor que o outro, um querendo conquistar mais que o outro. Então, isso embrutece. Foge os propósitos que está dizendo aqui, tá? Foge totalmente. Então, portanto, as iguarias que existem na grande ceia, nada mais são do que as virtudes divinas que nós já trazemos, de forma latente dentro de nós, e que cabe a nós desenvolvê-las gradativamente. Ok? Todos nós somos convidados a participar dessa grande ceia. Nos versículos 17, Jesus diz, e à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. Isso significa que todos nós, quando reencarnamos, somos convidados a compartilhar dessa grande ceia. É o que o Espiritismo vem fazendo, né? Todo o trabalho espírita, catecistas, as reuniões, as palestras, os trabalhos de mesa, de desobsessão, os trabalhos comunitários, de doações, né? Coisas maravilhosas. Eu cheguei a participar de campanha do quilo, né, na minha época. Hoje tem muitas coisas, então
esses trabalhos comunitários, essas caridades, né? Essas caridades são muito boas para ajudar o... Está dentro disso aqui, está dentro desse ensinamento aqui, a prática. Convite amoroso de usufruir dessas iguarias em que vamos desenvolvendo as virtudes do coração. Tudo é no coração. Se não for no coração, estiver fazendo isso por interesse, para achar que vai ter mérito, está fora. E eles sabem direitinho, tá? A intenção e o sentimento da pessoa, tá? Desenvolvendo as virtudes do coração, as virtudes do amor, da caridade, da mansidão, da humildade, da serenidade, tá vendo? E muitas outras virtudes que nos cabe desenvolver ao longo da vida. Então nós viemos aqui, o Espírita vem aqui para desenvolver as virtudes, para ajudar a fazer o bem. É um cristão, né? Acaba que é um verdadeiro cristão. E todos começaram-se a escusar-se, é o que eu tinha falado antes. Disse o primeiro: comprei um campo, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas escusado. O primeiro disse que não poderia ir até a grande ceia, porque havia comprado um campo e que o campo que ele havia comprado era mais importante do que a ceia que o Senhor havia preparado. Então, será que... qual ceia que você escolheria? Estar junto com Cristo? Com Ele, sentindo a sua presença, vivenciando a sua luz, a sua ternura, o seu amor? Ou você ir seguir seu ego e ir lá para os campos ver como é que estão as coisas lá? Então, essas são as coisas que você tem que fazer uma reflexão. Vamos ver o segundo, né? E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. A outra também saiu fora. O outro coloca os seus bois como mais importantes do que a ceia que o Senhor havia preparado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. Esse é o terceiro. Havia casado e que precisava, muito provavelmente, ir para a lua de mel, usufruir das delícias do sexo. E, portanto, não poderia aceitar o convite do Senhor para a grande ceia. Então, é uma coisa muito pessoal, é até difícil. Mas que a pessoa que já tem uma meta, que já tem o Cristo, já desperta, ela consegue superar tudo isso, tá? Que tudo isso é do nível do ego. Então, os 3 primeiros convidados representam todos aqueles que estão voltados para uma vida puramente sensual, materialista, hedonista, na qual o que importa é o dinheiro, o poder, o sexo, enfim, todas as questões utilitaristas e materialistas. Isso é o que está acontecendo no mundo hoje. O mundo hoje está voltado para isso. Entendeu? E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pela rua. Estou repetindo aqui. Então, aí aprofundamos um pouco mais na explicação transpessoal da parábola. Já vimos que a grande ceia são as virtudes que Deus nos convida a desenvolver ao longo das nossas várias encarnações. Isso aí ficou bem claro, né? Quem é o primeiro servo? O primeiro servo é o amor. Sem amor ninguém consegue nada. Nada, nada, nada. Que nos convida a passar pelas provações que estarão nos auxiliando a desenvolver as virtudes do coração. Até o amor. Nossa Senhora. Deus sempre nos convida amorosamente à prática das virtudes para que possamos desenvolver as virtudes no coração pelo conhecimento da verdade, desenvolver tudo aquilo que de nós é solicitado nas várias existências sucessivas até a felicidade plena, para que nós nos aproximemos dele. Eu e o Pai somos um. Aí entra naquilo tudo que eu estou falando nos vídeos anteriores. Entra no campo iniciático, entra no campo da busca do autoconhecimento, conhecimento, autoconhecimento, fraternidade, para chegar nesse ponto para você estar à direita do Pai, através do amor.
que é o primeiro servo. Conforme, aproximemos dele, conforme nos diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos. O amor é o primeiro servo de Deus que Deus envia. Então, quando o servo amoroso vem e nos convida dizendo que existe uma grande ceia, existem muitas iguarias às quais nós somos convidados a conquistar, o que nós pretextamos na maioria das vezes. Está perguntando aqui, o que nós pretextamos na maioria das vezes, em razão da subconsciência, que ainda nos caracteriza, nós preferimos uma vida totalmente material, totalmente voltada para as questões secundárias da vida, e deixamos de ir à grande ceia. Então, isso é uma coisa muito pessoal, onde a pessoa tem que tomar a decisão de buscar nela a verdade, de buscar esse amor dentro de si. Podemos fazer isso? Os segundos, nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio. É a única forma da gente conseguir isso, é buscar o nosso livre-arbítrio. Último aviso. Atenção do seu leitor de arquivos PDFs. Para viver de uma forma subconsciente, não indo ao encontro das virtudes necessárias à nossa evolução, vou repetir, nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio para viver de uma forma subconsciente, não indo ao encontro das virtudes necessárias à nossa evolução, não indo. Podemos, mas não nos convém agir assim, porque se nós não aceitarmos os convites do primeiro servo, que é o amor provacional, para desenvolver o processo de maior consciência frente à vida e desenvolver as virtudes que nos cabem, vem o segundo servo para nos convidar. Quem é o segundo servo? O segundo servo, preste atenção nisso, é a dor expiatória. Então, se a pessoa não vai pelo amor, vai pela dor, pela expiação. O professor também já tinha me falado isso, só que usou uma palavra chamada revolução. Não vai por evolução, vai por revolução. Não vai por amor, mas vai pela dor. Por isso, o segundo convite vem para as pessoas que estão cegas, mancas, surdas, mendigas, etc. Simbolizando as pessoas que usaram mal os recursos divinos em uma existência anterior e que agora estão expiando suas faltas. Expiação é uma coisa muito séria. A gente nem faz ideia. Aquele que usou mal os seus olhos para cegar outras pessoas, como é o caso de Camilo Castelo Branco, que deu um balaço, que estudaremos mais à frente, renascem para expiar cegueiras as suas faltas. Muitas pessoas que estão verdadeiramente em processo expiatório já estão um pouco mais humildadas no seu orgulho, estão um pouco mais amansadas em sua rebeldia e pela dor que caracteriza as pessoas em processo expiatório. Quando elas realmente aceitam a expiação, retornam a partir da dor ao caminho do amor, no qual deveriam ter atendido ao convite e não se afastado alegando coisas mais importantes a fazer. Então, o sofrimento força a pessoa a buscar as virtudes necessárias para o seu próprio equilíbrio. Diante da vida temos três opções: seguir o convite do amor provacional, seguir o convite da dor expiatória ou aguardar pelo sofrimento, que já não faz um convite, porque cedo ou tarde o sofrimento irá nos forçar à busca das virtudes, porque em sã consciência ninguém gosta de sofrer, lógico. Então, o terceiro servo, quem é o terceiro servo? O terceiro servo é o sofrimento, que eu acabei de falar aqui. Quando a pessoa rebela contra a dor expiatória, surge sofrimento. Percebamos que Jesus diz
para o terceiro céu sair pelos atalhos e que os force a entrar para a ceia. O sofrimento força a pessoa a se encaminhar até a grande ceia, porque ninguém gosta de sofrer e cedo ou tarde, o sofrimento vai humildar o orgulho e amansar a rebeldia para que a pessoa possa transformar o desamor que ela nutre em amor. Então isso aqui é o espiritismo. Isso aqui é o que o Kardec vem falando. Um momentinho só. Que o Kardec vem falando no Livro dos Espíritos. E isso aí é um alerta que eu estou fazendo, passando para todos, para que todos tomem consciência dessas tragédias. Né? Isso aí não tem outro nome, a não ser tragédias. Mas a parábola dessa ceia aí, ela é muito boa. É um convite para as pessoas buscarem o primeiro servo, que é o amor. O amor é tudo. E o segundo, já vem a expiação, que é a dor. O terceiro, o sofrimento, que é incansável. Então eu espero que ninguém prefira, né? Nós temos que estudar mesmo, aprender essas lições, essas coisas, para que nós possamos aí ajudar muitas outras pessoas, que o mundo, a tendência de suicídio aumentou demais. Então o próprio Divaldo já andou falando nessa entrevista dele, já cheguei a ver isso. E o próprio mundo, as pessoas estão ficando desesperadas. Então é um momento para a gente fazer uma reflexão e aproveitar esse momento para que a gente passe as informações para os outros e ajudar as outras pessoas a tomar consciência disso. Então, retomando aqui, continuamos com os relatos de Camilo Castelo Branco. Como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra. O corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões enfaimados. A faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue pervertido pelo fétido, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes, nosso corpo que era carcomido lentamente sob nossas vistas estupefadas. Então ele estava vendo tudo isso porque o fluido cósmico universal estava impregnado nele. Então ele criou uma realidade através desse fluido que era o sofrimento daquele ato que ele tinha cometido. Entendeu? Ele cometeu uma atrocidade e começou ali a sentir todas essas coisas que eu estou falando aqui. Que morria era bem verdade, enquanto nós, seus donos, nosso ego sensível, pensante, inteligente, que dele se utilizara apenas como de um vestuário transitório, corpo físico, né? Continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. Vivos, nós, em espírito, diante do corpo putrefado. Então ele estava vendo tudo aquilo ali. Sentimos a corrupção, atingimos, doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes, enfureciam-nos até a demência, a martirizante repercussão que levava nosso perispírito, ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais, quer dizer, as forças vitais, fluido cósmico universal, porque a pessoa tem um tempo. Então, por exemplo, nós temos um arquétipo, uma tônica, no nosso perispírito, uma nota vital. Então, você tem determinado tempo para viver. Então, aquela nota vital, aquele som, aquela energia que plasma ali no seu
desde o nascimento até a sua morte, aquela tônica vai funcionando, aquele som vai... Quando aquele som para, porque o vital acabou, a pessoa desencarna. Aqui ele está dizendo que se ele tinha que viver, vamos supor, até os 80, ele morreu com 40, tem os outros 40 anos, o fluido vital que ele tinha, a carga que ele tinha de energia, era para mais 40 anos. E ele antecipou isso. Então, ver o corpo desintegrar, ver tudo isso acontecer, ele relatando em detalhes, é porque o fluido cósmico universal, o próprio espírito dele modelou tudo aquilo ali. Porque aquilo ali passou a ser uma realidade para ele. Assim como aqueles que cometeram assassinato, aquilo ali fica gravado, no último momento, o cenário da pessoa desencarnar, a última cena fica gravada, então ela fica repetindo. O pensamento vai e volta. A pessoa não consegue sair dessa matriz de controle, desse drama. Por quê? Não é fácil não, gente. Até para falar isso aqui não é... Vamos ver aqui mais para frente aqui. Mas o espírita tem que estar preparado para isso tudo. O espírita tem que saber disso para ensinar para as pessoas isso, que não sabem nada. Essa é a missão do Kardec, dos kardecistas. Se o Kardec fez isso para todos nós, por que nós não podemos passar para os outros, fazer pelos outros? É uma caridade. Vamos lá. Desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer, vivos nós, em espírito, diante do corpo putrefato, sentimos a corrupção. Atingir-nos, doer em nossa configuração, as tão picadas no osso, eu já falei. Tal como o eco de rumor, e reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha ao longo de todo o vale. Então, assim, enfurecíamos até a demência, a martirizante repercussão que levava o nosso perispírito, ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais, a refletir o que se passava com seu antigo inventório limoso, tal o eco de um rumor a reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha ao longo do vale, de todo o vale. Aqui Camilo está se referindo à imagem que o suicida tem de seu corpo em decomposição. É como se ele ficasse sendo perseguido por essa imagem o tempo todo para ele, o corpo mostrando, como é que é? A Camilo está se referindo à imagem que o suicida tem de seu corpo em decomposição. É como se ele ficasse sendo perseguido por essa imagem, como se fosse um espelho mostrando o tempo todo para ele o corpo em decomposição. Enquanto o suicida ele não esgota a energia vital, que eu tinha falado, ele permanece tendo essas visões e tendo a impressão de que o seu corpo está sendo roído pelos vermes. Então, ele sente a decomposição do seu corpo durante anos a fio, apesar de que o processo real acontece em questão de semanas, no máximo, pelas repercussões daquilo que aconteceu com o corpo físico, que fica registrado no perispírito. Fica todo registrado no perispírito. Ainda intensamente vitalizado, porque o perispírito está fazendo com que ele fique reproduzindo o processo da putrefação durante todo o tempo que permaneça encharcado de energia vital. Isso é um sofrimento que nem é bom pensar. Nem é bom pensar, gente. Então a gente tem que estar muito atento com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Devemos estar sempre orando, pedindo a Deus misericórdia, para a gente não passar, nunca pensar, nem passar por isso, gente. Aí tem muitas outras coisas aqui, mas acho que não, já deu para a gente falar muitas coisas aqui, sobre o fluido cósmico universal, o livro dos médiuns. Tem um pedacinho aqui, ó. Uma pessoa pergunta, que está no livro dos médiuns, ó. Qual é a explicação para esse fenômeno? A explicação para esse fenômeno se encontra no livro dos médiuns, Allan Kardec, capítulo 8º do Laboratório do Mundo Invisível. Kardec diz: temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas envoltos em largos panos ou mesmo
com os trajes que usavam em vida. Mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos? Quer dizer, né? Quando viu, como é que a pessoa vai levar isso tudo para o lado do mundo dos espíritos, sendo que ela deixa, né? A gente morre, não leva nada. Então, pera lá. Mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, e com todos os acessórios que os completavam? E fora de qualquer dúvida que não levavam, perdi aqui. Fora de qualquer dúvida que não levavam consigo esses objetos, claro, pois que os objetos reais temos-los ainda sob as vistas. De onde então provém os de que usavam no outro mundo? Óculos, bengala, bolso, gordão. Isso tudo é por causa do fluido cósmico universal. As impressões que a mente carrega desse mundo para o outro. Então, Camilo Castelo Branco cita, por exemplo, que os suicidas no Vale usavam os trajes com que foram enterrados. Então, ele se via vestido de fraque. Ele percebia espíritos usando bengala, óculos, etc. Como os objetos permaneceram no caixão, como é que os espíritos estavam vestidos dessa maneira, usando os adereços que usavam enquanto encarnados? O Kardec fala aqui, ó. Foi o Espírito de São Luís quem nos deu essa solução mediante as respostas seguintes. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? A matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial? Eu acho que é essa, né? No mundo invisível, acho, não tenho certeza. Capaz de tomar a forma dos objetos que vemos. Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Não, não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa esfera, tem os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Que poder será esse, hein? Podem, pois, eles concentrar sua vontade, podem concentrar a sua vontade, esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? Será que todos os espíritos podem fazer isso? É fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende da circunstância. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. Os inferiores também podem. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo porque compõe suas vestes ou os objetos cuja aparência ele faz visível. Não, muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas praticando um ato instintivo que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. Então, em O Livro dos Espíritos, no item 129 de Kardec, para fechar esse assunto, para acabar, faz uma dissertação sobre o tema. Vamos fechar esse assunto e ponto final. A teoria acima se pode resumir desta maneira. O espírito atua sobre a matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar ao seu bel prazer objetos que tenham aparência nos diversos corpos existentes na Terra. Eu já tinha falado disso antes. Então, minha gente, é duro saber, mas nós temos que saber tudo isso. E esse é o kardecismo, esse é a missão espírita de divulgação de todos esses conhecimentos da vida pós-morte, daquele que faz o bem também, para onde ele será levado, daquele que pratica o suicídio, para onde vai ser levado, daquele que pratica, que é o egoísta, entendeu? Aquele que
que comete homicídios, muitas coisas. É uma lista enorme se eu falar aqui. Então tudo isso tem seu preço. Então é aqui que nós devemos, aqui agora pelo nosso livre-arbítrio, nós devemos cultivar, fazer o bem, ajudar, procurar a retidão, ter retidão em tudo, ajudar as pessoas, não se irritar facilmente, que eu sei que é muito difícil, mas a caridade como um dos maiores exemplos que um espírita pode dar para a sociedade, para a família, para a comunidade. E eu estou aqui para divulgar, esse é o meu papel como colaborador de várias doutrinas, de vários estudos filosóficos, entendeu? E a minha família, meu avô é espírita, minha tia era espírita, meu pai era espírita, entendeu? Então eu venho de uma família espírita. E eu, com todo o meu coração, com todo meu sentimento, com esse sentimento, estou fazendo isso para ajudar as pessoas. Estou fazendo isso como uma colaboração, tá? E vou terminando por aqui, que o espírito de Allan Kardec e dos ceifeiros da luz, os espíritos superiores que nos acompanham, possam estar aqui presente, possam estar aqui comigo, com o espírito de Emmanuel, de André Luiz, Francisco Cândido Xavier, espíritos dos mais elevados, possam estar aqui presente, nosso Senhor Jesus Cristo, que possam irradiar a energia desses comentários que eu fiz para a mente das pessoas, que elas possam receber com muito amor, com muita inteligência, né? Para que aprendam, para que disseminem esse conhecimento, para que todos possam estar cada vez mais conscientes da verdade. E que esse momento que nós estamos vivendo agora é necessário então, através do livre-arbítrio, vai ser necessário nós termos aí uma vigilância muito grande, que Jesus, nosso amigo, nosso mestre, possa estar sempre no coração de todos. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, passando essas informações para todos. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz, namastê a todos. Vou terminando por aqui. Um abraço.